Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja nos enchendo cada dia que temos passado em casa, né? Uma grande parte preso dentro de casa, né? E que o Senhor esteja conosco, nos trazendo a alegria da sua presença, e queremos trazer neste momento uma palavra de fé, uma palavra que venha nos abençoar, nos fortalecer e nos edificar. A palavra de Deus sempre nos edifica, né? Sempre nos conforta, nos consola e nos fortalece. Então nós queríamos hoje falar especialmente sobre a fidelidade. Como é bom estarmos cercados de pessoas fiéis, né? Isso nos traz segurança, tranquilidade, paz, quando sabemos que estamos cercados de pessoas fiéis. Nos fortalece até, né? Nos torna mais fortes, mais seguros. E é sobre isso que eu quero estar ministrando hoje. E é uma ministração para todos nós, né? Um dos atributos de Deus que nós mais admiramos e falamos, sobre o qual falamos, é a fidelidade de Deus. Como as pessoas gostam de dizer, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Às vezes vemos isso até em carros, né, em placas, etc. E outra maneira também que as pessoas gostam muito, outra frase que as pessoas gostam muito de repetir é Deus é Pai, Deus é bom, Deus é justo. Nós estamos sempre falando dos atributos de Deus, mas em proveito próprio. São aqueles que nós gostamos de ter para nós, assim, gostamos de gozar desses atributos de Deus. Mas o problema maior é que nem sempre nós também os tomamos para nós, que nós deveríamos ser fiéis, nós deveríamos ser justos, nós deveríamos ser bons, porque, afinal de contas, fomos criados à imagem e semelhança do nosso Deus, do nosso Pai. Então, queridos, nós queríamos meditar um pouco sobre a importância da fidelidade. A fidelidade é algo que provém de Deus, porque Deus realmente é fiel. Quando você estuda a história de Israel, há grandes promessas de Deus para este povo, grandes promessas. E é tão maravilhoso, às vezes a gente se emociona quando Deus fala, minhas misericórdias são para 1000 gerações, né? Minha fidelidade é para sempre, né? E a gente vê um amor de Deus, uma fidelidade para com este povo de Israel, para cumprir as suas promessas. Nós ficamos assim, encantados com isso, né? Mas há um texto, quando Deus diz que o que Ele faz, todo esse amor, essa fidelidade, as promessas para Israel, não são feitas porque Israel mereceu, porque eles não mereceram, eles não foram fiéis a Deus, eles falharam muito com Deus. Muitas vezes, eles abandonaram a Deus. Eles adoraram outros deuses, eles se corromperam com as nações vizinhas, né? Eles não foram fiéis. Mas no Velho Testamento talvez seja a parte que mais fala sobre fidelidade, como Deus cobrava esta fidelidade. Queridos, e como é difícil para o ser humano ser fiel, né? Como é difícil para nós sermos fiéis. Mas eu quero dizer que esta é uma virtude, uma qualidade que é exigida de nós. Se dizemos que somos cristãos, somos filhos de Deus, fomos regenerados, gerados de novo, com essência nova, fomos gerados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, nós temos que ter as mesmas virtudes do nosso Deus, do nosso Pai, né? Então, mas por que há tantas promessas de bênção para Israel? Por que tantas promessas assim? Então, o motivo não é a sua fidelidade, né? Mas é porque Deus é um Deus de aliança, e a aliança que Deus faz é eterna. Deus não quebra alianças. Deus não é Deus que quebra aliança. São alianças firmadas para sempre. Toda vez que Ele firma uma aliança, é para sempre. Quando Ele firmou a sua aliança com Abraão, era para com Abraão e toda a sua geração, né? E essa aliança que Deus fez com Abraão, ela foi feita também por causa da fidelidade de Abraão. Abraão foi fiel, a fidelidade de Abraão a Deus é um resultado da fé que ele tinha em Deus, da sua fé em Deus. Ele cria nesse Deus, por isso a fé o levou a obedecer e a ser fiel e completar sua carreira aqui na terra, né? Ser instrumento de bênção. Quando você para pensar, através de um homem,
um homem para o qual Deus fez uma promessa. Deus se comprometeu com essa nação, né, até a eternidade, de ser fiel às promessas que ele fez para com eles, né? Então, depois nós vemos outra aliança forte que Deus fez com Davi. Deus tirou Davi de trás das malhadas, era um pastor de ovelhas, muito jovem. Deus fez uma aliança com Davi e ele fez uma aliança de que o trono de Davi seria eterno também. E era uma aliança feita para muitos séculos para frente. Davi ficou maravilhado, é um texto lindo, eu gosto muito de ler esse texto. Está em 2 Samuel 7, quando Deus fala para Davi, fala primeiro para Natã, o profeta, e depois fala para Davi, que ele cumpriria suas promessas e que o seu trono seria eterno. E Davi recebe esta palavra profética, essas promessas de Deus, ele fica maravilhado, e ele vai para o templo e vai adorar a Deus, louvar a Deus, e se sente imerecedor dessas promessas. Ele diz: quem sou eu, né, para que o Senhor faça uma aliança para tempos ainda futuros? E ele fica maravilhado com a fidelidade de Deus, e nós também ficamos maravilhados com a fidelidade de Deus. Realmente a fidelidade de Deus é para sempre. E nós sabemos que o trono no qual Jesus vai se assentar no milênio para reinar aqui na terra, lá em Jerusalém, é o trono de Davi. Essa é a aliança que Deus fez com ele, porque Davi amou a Deus, foi fiel a Deus, creu, nunca perdeu a sua fé em Deus. Depois, Deus faz também uma aliança com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e neto de Arão, porque ele também honrou a Deus, ele teve zelo pela palavra de Deus, e o sacerdócio dele será também eterno. Queridos, então Deus, as alianças de Deus são eternas, e aliança é algo que não se quebra. A aliança deve ser sempre algo eterno. Interessante até o que nós usamos como símbolo da aliança, uma aliança, um anel, né? Ela também não tem fim, ela é uma circunferência, ela também não tem fim. Então, nós devemos sempre nos lembrar que a aliança é uma coisa séria, né? A palavra de Deus diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura, tendo ele prometido, não fará, e tendo ele falado, não o cumprirá. Quer dizer, Deus nem pensa em ser infiel, em quebrar alianças, né? Então, queridos, as bênçãos de Israel, da nação de Israel, são não pelos méritos da nação, mas porque Deus é fiel. Deus é fiel. Então, as alianças, elas são eternas, amém? Eu fico assim, pensando como o homem tem se afastado dos princípios de Deus, como o homem não tem levado a sério aquilo que para Deus é tão sério. Por que para Deus a aliança é algo tão sério, né? É porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Então ele é um homem de palavra, é um ser de palavra. Deus é Deus de palavra, né? Então a aliança não pode ser quebrada e as alianças com Deus são eternas. No Salmo 101, versículo 6, ele diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Amém? Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Uma nação tem sido preservada, abençoada, guardada no poder de Deus por causa da aliança que Deus fez com ela, por causa da aliança que Deus fez com um homem chamado Abraão. E por isso, há uma frase na Bíblia que eu acho linda, quando Deus diz assim para Abraão: teu galardão será sobremodo grande, né? Qual foi a herança que ele recebeu? Ele é o quê? Pai, seria pai de nações, né? Pai de nações. Então, um reino glorioso, poderoso e eterno foi estabelecido por causa também da fidelidade de um homem chamado Davi. Um sacerdócio eterno foi estabelecido e será preservado por causa da fidelidade de outro homem, de zelo, de atitude, de um homem chamado
Finéias. Queridos, olha bem, são pessoas, são indivíduos com os quais Deus faz alianças tão grandiosas, tão gloriosas e eternas. E você não precisa ser alguém importante, você não precisa ser alguém famoso, você não precisa ser alguém grandioso para que Deus faça aliança com você. Porque Deus tem uma aliança eterna também conosco, a sua igreja. Aqueles que Ele chama de seus filhos, que Ele nos fez seus filhos, Ele nos adotou em sua família. E Ele também tem uma aliança conosco, né? Nós temos aliança com Deus, Deus tem uma aliança conosco. A palavra de Deus diz que Ele é fiel, né? A aliança que Deus fez com Abraão tornou Abraão parte de algo muito maior do que ele podia imaginar. O estabelecimento do reino eterno e glorioso de Cristo, o que levará a nação de Israel a se tornar a maior potência neste mundo. Naquele tempo, nós chamamos milênio, a Bíblia chama milênio, Jesus Cristo governará sobre todas as nações, assentado no trono de Davi, né, em Jerusalém. E por causa da sua fidelidade e zelo para com Deus e os seus planos, um ex-pastorzinho de ovelhas será honrado, né, quando ele vir o seu trono sendo ocupado pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores. Né? Queridos, porque nós somos imortais, vamos estar lá para ver tudo isso acontecer. Imagino que esses personagens, para nós, são tão distantes, como eles estarão felizes por participar de tudo isso e ver que eles foram instrumentos humanos que Deus usou para fazer alianças grandiosas e gloriosas. Não porque na época eles fossem pessoas importantes. Quando essas alianças foram feitas, Davi tinha sido ungido rei, já estava reinando, mas ele não se sentiu uma pessoa tão importante assim para que Deus fizesse uma aliança tão grandiosa com ele, não é? Como nós, a igreja, a noiva gloriosa do Cordeiro, tem vivido? Será que Deus também não quer levantar neste período da igreja, entre nós, povo de Deus, igreja do Senhor Jesus Cristo, filhos de Deus, será que Ele não quer levantar também pessoas com as quais Ele quer fazer grandes alianças? Será que Ele também não quer levantar pessoas para grandes obras? Parece que nós perdemos muito a visão das coisas grandiosas de Deus. Deus é um Deus de maravilhas, Deus Todo-Poderoso. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, nós temos diminuído muito a Deus. Nós não temos muitos de nós, não são todos, graças a Deus, mas muitos de nós não têm tido ousadia de buscar em Deus coisas maiores, de pedir a Deus coisas mais grandiosas, de querer ser instrumento nas mãos de Deus para que Deus seja glorificado através de grandes feitos. Parece que a igreja atual não tem esse desejo no seu coração, né? O que nós temos feito? Nós somos, como diz o apóstolo Pedro em 1 Pedro 2,9, ele diz, nós somos sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa. Nós somos tudo isso e a gente gosta de dizer isso, né? Mas o que nós temos feito com tudo isso para glorificar esse Deus, para glorificar a Deus, para manifestar a glória de Deus aqui nessa terra, não é? Qual é o propósito central da igreja? O propósito central da igreja é glorificar a Deus, né? Nós existimos para a glória de Deus, né? Paulo aos Efésios, ele diz, nós devemos ser para louvor de sua glória. Nós devemos existir para glorificar a Deus. Lá em Efésios 3,10, ele diz, para que pela igreja a multiforme sabedoria se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais também, né? Efésios 3,21 diz, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Deus quer manifestar aqui na terra e manifestar também para os seus anjos, para as potestades também, Ele quer manifestar a sua glória através da sua igreja. E nós temos, às vezes nós somos muito tacanhos na nossa visão como cristãos. Parece que nós não temos
grandes ambições como cristãos. Alguns se destacam, mas muito poucos, né? A igreja do Senhor Jesus Cristo hoje é bem grande, são milhares e milhares de milhões de filhos de Deus hoje espalhados pela terra, mas nós não vemos esse desejo de realmente servir a Deus, de glorificar a Deus, né? E Deus quer implantar em nós a sua glória, Deus quer que nós realmente manifestemos pelo nosso agir, pelo nosso pensar, pelo nosso ser, que Deus habita em nós e como Ele é glorioso, como Ele é santo, como Ele é justo, como Ele é fiel. A igreja também existe para a edificação dos santos na fé, né? Enquanto estivermos aqui na terra, o Espírito Santo, usando a palavra de Deus, Ele vai nos edificar na fé. Ele está desenvolvendo em nós o caráter de Deus. Ele está trabalhando no nosso caráter. Cada dia nós temos que crescer na semelhança de Cristo. Nós temos que crescer em boas obras, crescer no amor, crescer em fé, crescer em misericórdia, em tudo, em sabedoria, em conhecimento. Então, uma outra razão da existência da igreja é a edificação dos santos na fé. Também, outra razão para a existência da igreja é a pregação e propagação do Evangelho. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ide e fazei discípulos de todas as nações, de todas as nações. Queridos, eu recebi um artigo do pastor José Rodrigues, apóstolo José Rodrigues. Ele é o presidente e fundador da Missão MCM, Missão Cristã Mundial, e ele está fazendo um estudo maravilhoso sobre escatologia. Ele mandou a primeira parte e ele está dizendo como a igreja tem falhado em ir para as nações, em alcançar as nações. A Missão MCM já está em mais de 42 nações, mas não são muitos que estão contribuindo para esta obra, não são muitos que estão se entregando a esta obra, né? E é uma ordem de Cristo, quando Jesus disse, olha, que a igreja tinha que evangelizar Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, evangelizar toda a terra. Esse foi sempre o plano de Deus. Quando Deus chama Abraão e através dele funda uma nação, estabelece uma nação, ele queria preparar aquela nação, trabalhar naquela nação, ensinar aquela nação, manifestar a sua glória àquela nação, para que aquela nação fosse portadora das boas novas, do amor de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus para as outras nações, que elas testemunhassem a existência de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus, né? E manifestassem Deus ao mundo. Mas a nação de Israel falhou muito com Deus. E agora ele estabeleceu a sua igreja com o mesmo... Deus não desiste dos seus planos. Deus não desiste, os planos são eternos. Os planos de Deus são eternos. Ele não deixa, porque não deu certo uma coisa, ele não vai parar, mas ele vai continuar com o seu plano. E agora ele levanta a igreja, a sua igreja, e ele diz, olha, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, né? Ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo. Então, o desejo de Deus é que todas as nações o conheçam, o reconheçam como Deus soberano, Deus poderoso, Deus justo, Deus fiel, Deus de maravilhas, né? E através desses grupos que Ele tem escolhido. E este papel da igreja, a igreja tem falhado muito em fazer. Ainda há muitas nações. Nesse estudo, o pastor Zé Rodrigues disse, eu não estou me lembrando agora, quantas nações ainda não conheceram o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, apesar dele já estar em 42 nações. Então, queridos, essa é uma responsabilidade da igreja do Senhor Jesus Cristo. Foi para isso que o poder de Deus foi derramado sobre a igreja. Quando Jesus fala em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, né? E tal, até os confins do mundo. Então, em 1 Pedro 2:9, ele diz que tudo que nós somos, né, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, ele diz, a fim de proclamardes as virtudes. Virtude fala do caráter, né? Daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
não é isso? Outra coisa também, em Romanos 8, 29 e 30, o apóstolo Paulo diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O apóstolo Paulo também diz em 2 Tessalonicenses 2:4, 2 Tessalonicenses 2:14, para alcançarmos a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E 2 Pedro 1:3, ele diz que Cristo nos chamou, Deus nos chamou para a sua própria glória e virtude. E 2 Pedro 5:10, ele diz: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, Ele mesmo vos há. Eu gosto muito desse versículo, viu, queridos? Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Sabe, muitas vezes eu estou assim meditando na palavra de Deus e às vezes eu fico pensando: meu Deus, eu quero ser fiel até o fim, mas será que se vier uma provação, uma perseguição, será que eu vou ser fiel como muitos, né? Muitos foram fiéis até a morte, né? Como ele diz no Apocalipse: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Mas eu me lembro deste texto, é um dos textos que eu gosto de ter sempre no coração, que me dá segurança, me dá firmeza nesta fé, quando ele diz: ele mesmo, Deus mesmo, ele vai nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ele vai. E outro texto que eu gosto muito também, que é aquele que começou boa obra em nós, ele mesmo há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Queridos, a vida cristã é muito dinâmica. A igreja, ela é necessária. Quantas pessoas dizem: eu não preciso de igreja, eu tenho Deus, eu faço minhas orações a Deus, eu tenho minha vida com Deus, mas eu não preciso de igreja. Não entendeu o que é a igreja, né? A vocação da igreja. A igreja está sendo preparada para algo muito maior. Ela está sendo tratada, ela está sendo trabalhada para que ela realmente um dia ela possa estar com Jesus. E a promessa é que aqueles que sofrerem com Jesus, padecerem com Jesus ou por Jesus, também reinarão com Cristo. E Cristo só vem reinar aqui na terra no milênio, né? Então, há promessas grandiosas e gloriosas para nós como igreja do Senhor Jesus, né? Então, Deus nos tem levantado também a igreja para grandes realizações. Deus quer que nós tenhamos ou façamos, tenhamos ações que manifestem, que refletem a glória de Deus, o poder de Deus. O desejo de Deus é que quando as pessoas olharem para nós, estejam vendo em nós Jesus Cristo, vendo nosso modo de falar, nosso modo de agir, as nossas ações, manifestem a nossa comunhão com Jesus, que realmente nós estamos no Senhor Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo de Deus está nos preparando, enquanto Ele está nos preparando para coisas maiores ainda, Ele também está nos capacitando, neste momento, enquanto estamos vivendo aqui na terra, a fazer as obras de Deus, amém? E o Espírito Santo de Deus, Ele nos prepara através da palavra. Eu queria só abrir um parênteses aqui, queridos, da necessidade que nós temos de ler a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, de crer, de praticá-la. A palavra tem sido muito desprezada por muitos dentro da igreja, que nós precisamos ter muito cuidado com isso. Sabe, nenhum de nós, eu acredito que nenhum de nós deixa para comer só no final de semana, passa a semana toda sem comer e vai se alimentar só no sábado ou só no domingo, né? Ou também, acho que as pessoas não têm o hábito de almoçar, jantar, etc., segunda, quarta e sexta, e pula 2 dias. Não é assim, né? Nós queremos nos alimentar bem todos os dias para que tenhamos saúde, né? Estejamos fortes, inclusive agora com essa pandemia, né? Esse vírus aí que está amedrontando todo mundo. Uma das coisas que ele diz é que nós temos que estar bem alimentados, né? Nutridos, para que nós criemos resistência
contra esse vírus, não é? Então, queridos, da mesma forma, espiritualmente, nós precisamos estar bem alimentados para que possamos resistir ao vírus do pecado, né? As tentações, as lutas, as dificuldades. E é só quanto mais nós estudamos, meditamos na palavra de Deus, nós somos santificados, purificados, nós somos revestidos do Senhor Jesus, a nossa vida vai sendo transformada. O projeto de Deus de nos criar a sua imagem e semelhança, queridos, imagem fala de físico e semelhança fala de caráter. A imagem de Deus nós vamos ter quando formos no arrebatamento, já vamos receber o corpo glorioso, né? Mas a semelhança, ela já tem que começar logo, quando nos convertemos a Jesus, nos voltamos para Jesus, passamos a pertencer a Jesus. A obra do Espírito Santo de Deus, quando ele vem habitar em nós, já começa a ser feita, já procurando, né, nos tratar, nos curar e nos revestir do Senhor Jesus, não é isso? Então, nós não podemos desprezar a palavra de Deus. Eu quero enfatizar isso aqui agora, como a palavra de Deus é maravilhosa. Eu estava relendo o Salmo 119, é o salmo que mais fala da palavra, né? É um salmo muito grande, muito longo, mas que coisa maravilhosa, como eles amam a palavra de Deus, o autor do salmo, como ele ama a palavra de Deus. E muitos de nós não temos dado a importância que deveríamos dar à palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos cura, nos restaura, nos purifica, nos fortalece, nos traz alegria, nos traz paz, para nós vencermos todas as nossas lutas enquanto estamos aqui na terra. Amém? Se você ainda não é leitor assíduo da Bíblia, se você não é estudioso da Bíblia, quando eu falo estudioso é porque nós temos que estudar mesmo, queridos. Sabe, não é só ler, ela não é revistinha qualquer que você lê e pronto. A Bíblia, ela é manual de vida. Sabe, queridos, eu descobri que a Bíblia é manual de vida e que ela nos ensina a viver. Nós vamos ali aprender a viver a vida que Deus planejou para nós, que Deus nos criou para vivermos. É ali que nós aprendemos, né? E eu gosto muito daquele salmo quando eles falam: tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, né? A tua lei me faz mais sábio. E tanta coisa, a pessoa reconhece que no meditar na palavra de Deus, no ler a palavra, no crer na palavra, a sua vida se transforma, não é? Então eu quero deixar isso aqui agora, quando falamos de igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é tratada, ela é curada, ela é santificada pelo Espírito Santo, usando a palavra de Deus. Algumas pessoas dizem assim: eu leio, mas não entendo. O Espírito de Deus, o Espírito Santo que Deus fez habitar em nós, ele é o revelador da palavra. Ele nos revela a verdade de Deus. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é espírito de poder, de amor, de moderação, de revelação, de conselho, não é? Então, muitas vezes você está lendo um texto, você não está conseguindo entender bem, e ele vem e traz o entendimento para você, ele revela a você o que Deus está querendo dizer com aquela lição, com aquelas palavras, não é? Então, a importância de meditar, de estudar e de memorizar a palavra de Deus. Porque você não está com a Bíblia na mão o tempo todo. Às vezes você está na rua e você precisa de uma palavra de Deus ali para fortalecer você em algum sentido. E é tão bom quando você está passando às vezes está irritado, às vezes está com um problema e o Espírito Santo traz uma palavra e aquilo ali parece que tira com a mão aquilo que está tentando entristecer você, desanimar você, não é? Em Mateus 6,33, Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Queridos, será que nós temos sido fiéis à palavra de Deus? Nós estamos falando sobre fidelidade. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós passamos a obedecer aquilo que está escrito, porque ela existe para nos conduzir, para nos dar uma vida plena, uma vida realmente digna de ser vivida,
não é? Ou será que nós não temos colocado o reino de Deus em primeiro lugar? Sabe, nós vivemos num século ou numa época de muitos afazeres, de muitas distrações, de muita coisa. Há tantas ofertas no mundo, né? E as pessoas querem trabalhar muito para ganhar mais, para ter mais. Há muitas ofertas de coisas. E antigamente nas famílias não existia tanta coisa para você colocar na sua casa, mas hoje são tantas ofertas, tanta coisa linda, tantas coisas bonitas. Os shoppings são as verdadeiras tentações e você gostaria de ter tantas coisas, você começa a ambicionar as coisas do mundo, as coisas que o mundo oferece, e para que você as tenha, você tem que trabalhar mais, ganhar mais, e de repente a sua vida espiritual vai ficando de lado, porque você está buscando muito mais as coisas materiais do que as coisas, que os tesouros do céu. Sabe, queridos, o Senhor Jesus diz em Mateus 7:21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai, do meu Pai, que está nos céus. Fidelidade, fidelidade. Queridos, algo que Deus sempre exigiu, fidelidade. Nós precisamos ser fiéis a Deus, fiel à palavra de Deus, fiel às promessas que fazemos a Deus, nós temos que ser fiéis, né? Nós precisamos aprender com Deus sobre fidelidade. Não só fidelidade para com Deus, mas fidelidade em tudo que nós fizermos. Para com as pessoas, nosso trabalho, nosso dia a dia, nossos relacionamentos, fiéis em tudo, não é? Então, lembra-se que essa virtude de Deus, essa parte que faz parte do caráter de Deus, essa virtude que faz parte do caráter de Deus, a fidelidade, ela também deve fazer parte do nosso caráter, que somos filhos de Deus. Sermos fiéis, idôneos, né? Nós precisamos ser fiéis como o nosso Deus é fiel. Deus vai ser sempre fiel. E quando nós lemos isso, nós ficamos tão confortados, né? Às vezes nós estamos com dúvidas, às vezes nós estamos nos sentindo inseguros, mas nós lembramos das promessas de Deus. E se nós não crermos que Ele é fiel para cumprir as promessas, nós vamos entrar em pânico, em desespero, vamos nos tornar incrédulos, não é? Mas quando nós nos lembramos, Deus é fiel, olha que conforto que isso traz no nosso coração. Mas sabe, queridos, e com relação a você tem sido fiel a Deus? Fiel naquilo que Deus tem estipulado para nós, para a sua igreja, a nós como indivíduos? Será que nós temos sido fiéis no pregar o Evangelho, no testemunhar de Deus, no manifestar a glória de Deus, no servir a Deus, no buscar a Deus? Nós temos sido fiéis realmente no contribuir para a obra de Deus? Nós temos sido fiéis? Quantos de nós, quantas pessoas dentro da igreja não contribuem para a obra de Deus? Ou às vezes tem aqueles também que contribuem bem pouco, com o mínimo, não é isso? Nunca ele vai colocar o primeiro lugar para Deus na sua vida, vai dar o melhor para Deus, as primícias para Deus, não é? Porque Deus exige de nós as primícias, assim como Ele nos dá o melhor, Ele deu o melhor para o mundo, Ele mandou Jesus, o seu Filho amado, para vir ao mundo, para morrer, dar sua vida em favor dos pecadores, de pecadores, Ele deu o melhor. Muito mais, nós temos que dar o melhor que temos para nosso Deus, o melhor do nosso ser para o nosso Deus, né? Nós queremos muito, desejamos muito ser abençoados por Deus. E quando nós estamos nos sentindo bem, estamos nos sentindo abençoados, nós dizemos, Deus é fiel, Deus é bom, Deus é Pai. Mas nós devíamos ter desejo de saber, de ter convicção que Deus está dizendo o mesmo sobre nós, que nós somos fiéis a Ele, que nós estamos agradando a Deus pela nossa fidelidade para com Ele. E como Deus tem prazer em abençoar, como Deus tem prazer em retribuir, em galardoar, né? Deus odeia a avareza, porque a avareza é idolatria, mas por isso Deus faz essas alianças tão grandiosas, maravilhosas com o ser humano, porque é um Deus que tem prazer em abençoar. Então, quando nós pensamos em fidelidade, sabe, nós estamos pensando em algo que é para o nosso próprio bem.
Se somos fiéis, Deus muito mais do que nós é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Em Salmo 117, versículo 2, diz assim o Salmo: a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Será que você, parando agora para pensar no seu caráter como um cristão, você pode dizer com confiança: graças a Deus, Deus tem me tornado uma pessoa fiel. Sou fiel em tudo, eu sou fiel. Eu tenho procurado ser fiel na minha palavra. Quando eu prometo uma coisa, eu cumpro. Sou fiel na obediência à palavra de Deus. Sou fiel às ordens de Deus em cumpri-las. Será que você pode ter essa tranquilidade, essa certeza de que você está agradando a Deus pela sua fidelidade? Sabe, esses homens que Deus escolheu para fazer história, Deus os escolheu porque Deus viu naqueles homens a fidelidade. Deus não se engana, Ele nos conhece muito bem. E Ele chama aqueles, não que são poderosos, cheios disso, daquilo, mas Deus chama aqueles que têm corações fiéis. Paulo diz para Timóteo que ele deveria procurar homens fiéis, idôneos, para estarem ministrando na casa do Senhor, servindo ao Senhor na igreja. E Deus está procurando ainda hoje, e vai estar sempre, enquanto a igreja estiver aqui na terra, procurando homens e mulheres fiéis, que vão realmente fazer a sua obra. Há muitas pessoas que se dispuseram a fazer a obra de Deus, mas no meio do caminho se tornaram infiéis, porque passaram a fazer a obra para eles mesmos, ao invés de serem para Deus. Estão buscando a sua própria glória, estão buscando a sua fortuna, estão buscando coisas para eles mesmos. E eles se desviaram do princípio, quando eles creram e que eles queriam servir a Deus. Quantos começaram bem servindo a Deus, com fidelidade, humildade, amor a Deus, com alegria de poder servir a Deus, mas o orgulho encheu seus corações. Sabe, quase todos os dias eu faço a oração, e quando a oração que Jesus nos ensinou, e quando eu chego naquele pedaço: não nos deixe cair em tentação, na tentação do orgulho, da vaidade, do desejo de ser, de aparecer, de ter, mas livra-nos, Senhor, do mal. É uma oração que nós devemos fazer todos os dias. Ter muita preocupação, que de repente nós achamos que estamos sendo fiéis a Jesus, mas o nosso coração já mudou, porque estamos buscando coisas para nós mesmos. E quando nós servimos ao Senhor, nós estamos buscando a glória para Ele. Nós estamos querendo que Ele seja glorificado. Quando Paulo fala sobre ofertas, lá em 2 Coríntios 9, capítulo 9, ele fala quando nós contribuímos para os pobres, para os necessitados, eles recebem aquelas ofertas, aquela ajuda, e eles ficam felizes, eles agradecem a Deus, eles louvam a Deus pelo que Deus fez no coração daqueles contribuintes, porque Deus é que dá o dom da liberalidade para nós, não é? E Deus é louvado, Deus é glorificado, Deus é exaltado. Uma coisa que eu acho muito maravilhosa é isso: nós podemos alegrar o coração de Deus. Absurdo, né? Nós podemos alegrar o coração de Deus. Sabe, nós podemos, com nossas ações, levar pessoas a glorificarem a Deus, a exaltarem a Deus, a amarem a Deus, a serem gratas a Deus, através das nossas ações de misericórdia, de amor, de fidelidade, de bondade. Então, queridos, vamos ser fiéis em tudo ao nosso Deus. Nós temos um chamado. Deus não precisa nos pedir nada, Ele manda, Ele é Deus, Ele é soberano. A igreja foi levantada para uma obra de evangelização do mundo. Se você, que já é cristão há 5 anos, 10 anos, 20 anos, nunca trouxe uma pessoa para Jesus, como você está se sentindo? Quando a ordem de Jesus para a sua igreja foi que nós teríamos que levar o evangelho para o mundo todo. Se você, claro, nem todos vão ter o chamado para a missão, para ir para a missão, mas todos somos chamados a contribuir e a orar. Sabe, queridos, os momentos que eu me sinto mais feliz é quando eu mando minhas ofertas para a missão,
quando eu oro, intercedo todos os dias, clamo pela igreja perseguida, clamo pelos missionários, clamo pelos pastores nativos que estão recebendo o Evangelho e peço a Deus que derrame sobre eles unção dobrada do Espírito Santo, porque eles vivem debaixo de perseguição e muitos são mortos por amor a Jesus. E graças a Deus o Senhor tem colocado isso no meu coração e é um anseio que eu tenho no meu coração de ver a igreja do Senhor Jesus Cristo saindo da sua mediocridade, da sua miopia espiritual. Né? Quantos pastores têm igrejas e eles pensam apenas talvez na sua cidade, no seu bairro, quando nós não somos chamados para pensarmos apenas no bairro onde estamos estabelecidos como igreja, ou moramos, ou a cidade onde nós vivemos, ou o nosso país, ou só o nosso país. Nós temos que orar pela nossa nação todos os dias, mas também orar pela obra missionária no mundo. E se não temos um chamado, amém, mas temos um chamado para contribuir e para orar. Você tem sido fiel a Deus? Você realmente tem entendido que Deus nos chamou para glorificarmos a Ele, para servirmos a Ele, com os dons e os talentos que Ele nos dá? O apóstolo Paulo diz: nós não temos nada, absolutamente nada, que não nos tenha sido dado por Deus. E tudo que Deus nos deu, seja em termos de talentos, inteligência, sabedoria, conhecimento, e uma série de coisas, criatividade, tanta coisa que Deus nos deu, né, em termos de talentos, são muitos talentos. Tudo que Deus nos deu, em termos de riquezas, né, oportunidades, Ele tem nos dado para que nós façamos a obra dEle, para que Ele seja glorificado, para que os seus planos sejam feitos, sejam realizados. Nós estamos aqui para servir a Deus, queridos. Nós fomos salvos também para servir a Deus. Você tem sido fiel ao chamado de Deus? É tempo de você parar para pensar, porque Jesus está próximo. Eu quero trazer esse estudo também para a igreja. O pastor José Rodrigues, ele é um profeta, além de apóstolo, ele é profeta de Deus. Um homem que tem entregado a sua vida a Deus de uma forma tão maravilhosa, ao trabalho com missões, viaja todos os anos para visitar os campos missionários em lugares muito perigosos. Ele tem 83 anos agora, continua na obra, porque ele ama as nações, ele quer realmente ganhar as nações para Jesus. Ele está realmente obedecendo essa ordem de Jesus. Mas parece que essa palavra passa desapercebida para a maioria da igreja. Isso é muito triste. A palavra de Deus diz que não adianta nós obedecermos em uma parte e desobedecermos em outras partes. Isso não é, nossa obediência para com Deus tem que ser plena. Obediência é obediência. Eu não posso ser chamado de obediente quando eu obedeço alguma coisa ou alguém, mas não obedeço a outra pessoa, eu não obedeço, outras coisas eu não faço. Isso não é ser obediente. Às vezes eu faço por temor ou por interesses próprios. Obediência tem que ser plena. Eu tenho que obedecer aquilo que o Senhor tem me mandado fazer. Amém, queridos? Deus é fiel. Nós também, como filhos de Deus, temos a responsabilidade de manifestar a fidelidade de Deus ao mundo através da nossa fidelidade. Temos que ser exemplos também aqui na terra de fidelidade. Que Deus nos torne verdadeiramente fiéis, fiéis em tudo. A coisa mais triste é você ter pessoas infiéis ao seu redor, ninguém gosta. Você imagina o que Deus tem sofrido ao ver tantas pessoas que têm sido tão abençoadas por Ele serem infiéis a Ele. Louvado seja Deus, porque a fidelidade de Deus para conosco não depende da nossa fidelidade para com Ele. Ele é maravilhoso, Ele conhece as nossas fraquezas e por isso que Ele está nos dando tempo de arrependimento. Ele está nos dando tempo, o Evangelho tem sido pregado, a palavra de Deus tem sido ensinada para que nós estejamos olhando para nós mesmos e procurando ver se estamos verdadeiramente nesta fé santíssima. Deus abençoe a todos nós. Deus nos faça crescer em graça, em santidade, em fidelidade, em amor. Deus nos faça crescer. Nossa vida cristã é muito dinâmica. Não existe nada estático na vida cristã.
Temos que estar sempre crescendo. Nunca chega, nós não, aqui na Terra nós não chegamos, ainda não chegamos onde temos que chegar. Vamos crescer sempre. Amém, queridos? E crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.